Os cristãos têm dito coisas como esta. Um artigo de uma publicação cristã diz o seguinte: a cerimônia de abertura das Olimpíadas deveria ser uma celebração. Em vez disso, foi uma abominação. Deveria ser uma festividade. Em vez disso, foi uma blasfêmia. Agora, Billy Graham uma vez pregou um sermão intitulado O que há de errado com o mundo? Hoje, eu gostaria de fazer a mesma pergunta a todos nós. O que há de errado com o mundo? A resposta é o pecado. O pecado é o que há de errado com o mundo. E ouso dizer que o amor ao pecado é o que torna tudo pior. A tradução amplificada de 2 Pedro 3,3 diz: antes de tudo, saibam sem qualquer dúvida que nos últimos dias virão zombadores com suas zombarias, seguindo seus próprios desejos humanos. Um zombador é alguém que zomba e escarnece de algo. Quantos zombadores temos nos dias de hoje? Com que frequência estamos vendo a Bíblia e o cristianismo sendo ridicularizados? Todo crente que conhece sua Bíblia deve saber que quando vemos o aumento da zombaria de Cristo, estamos nos aproximando do seu retorno. Quando vemos o declínio moral da sociedade, quando vemos o mal sendo chamado de bem e o bem sendo chamado de mal, quando o espírito do anticristo está tão claramente em ação, estamos nos aproximando do seu retorno. Billy Graham disse o seguinte: se um homem vai para o inferno, ele vai por sua própria escolha livre. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não para o homem. Deus nunca quis que um homem fosse para lá, e Deus fez tudo ao seu alcance para mantê-lo fora. Ele até deu seu filho para morrer naquela cruz, para mantê-lo fora. Porque você vê, quando Deus te fez, Ele te fez um agente moral livre. Você pode viver qualquer tipo de vida que quiser. Você pode viver uma vida boa. Você pode viver uma vida ruim. Você pode quebrar as leis de Deus. Você pode obedecê-las. Você pode sacudir seu punho no rosto de Deus. E não há nada que Deus possa fazer, porque quando Ele te criou, Ele te deu o dom da livre escolha. Você não é um robô que se aperta um botão e obedece. Você tem o direito de resistir a Deus, de rejeitar a Deus. Mas a Bíblia diz que, apesar de nossa rebelião e rejeição, Deus te ama. Então, quando você faz a pergunta, o que há de errado com o mundo? Lembre-se de que Deus nos fez agentes morais livres. Somos livres para escolher fazer o bem ou o mal. Somos livres para amar o nosso próximo ou buscar estar em guerra com o nosso próximo. Quando você entende que Deus nos fez como agentes morais livres, o que significa que Ele não força ninguém a segui-lo, Ele não força ninguém a amá-lo, você então vê que o mal neste mundo existe porque as pessoas escolhem o mal. As pessoas escolhem se rebelar contra as leis de Deus. Agora, a Bíblia diz em Isaías 5:20: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. A palavra ai poderia ser traduzida na terminologia moderna como cuidado ou grande tristeza. Então, efetivamente a Bíblia está dizendo grande tristeza sobre aqueles que chamam ao mal bem e ao bem mal. Agora, o mundo nos ensina a tolerar. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que pecado é pecado, e devemos viver de acordo com as Escrituras, e não tolerar o que as Escrituras consideram como mal. O mundo nos ensina a comprometer. O mundo diz que está tudo bem cair conscientemente em pecado de vez em quando. Você merece um agrado, não seja tão duro consigo mesmo. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que o salário do pecado é a morte. O mundo não chama mais o mal de mal, nem chama o pecado de pecado. O mundo diz que o orgulho é aceitável porque você trabalhou duro para chegar onde está. O mundo diz que a vingança é aceitável porque ninguém deve falar com você daquele jeito. Ninguém deve te tratar daquele jeito.
No entanto, a palavra de Deus nos ensina a não ser vencido pelo mal, mas a vencer o mal com o bem. Ao sermos informados para não sermos vencidos pelo mal, isso significa que há uma chance de uma pessoa ser consumida e vencida pelo mal. Então, como nos manter vigilantes? Como garantir que nos livremos de quaisquer características destrutivas? Como garantir que não sejamos vencidos pelo mal? Eu acredito que precisamos avaliar nosso caráter em comparação com o padrão da palavra de Deus. Em Provérbios 6, 12-15, diz: uma pessoa inútil, um homem perverso, é aquele que anda com boca perversa, corrupta, vulgar, que pisca os olhos em zombaria, que arrasta os pés para sinalizar, que aponta com os dedos para dar instruções subversivas, que perversamente, em seu coração, trama problemas e mal continuamente, que espalha discórdia e contenda. Portanto, o peso esmagador do desastre virá repentinamente sobre ele. Instantaneamente, ele será quebrado, e não haverá cura ou remédio, porque ele não tem coração para Deus. Então, aqui a palavra de Deus nos dá uma visão do tipo de mal que pode tão facilmente se infiltrar em nossas vidas se nos tornarmos complacentes. Então, talvez você queira se avaliar contra esses traços malignos. Você anda com uma boca perversa? Você engana e aponta os outros na direção errada? Você dá instruções para provocar problemas? Você trama o mal em seu coração? O mal pode ser vingança, pensamentos amargos ou desagradáveis em relação a alguém. E assim, hoje, eu te encorajo a ir diante do Senhor e se arrepender. Se houver algum mal em sua vida, algum pecado em sua vida, arrependa-se. Povo de Deus, vamos nos esforçar para ser como Cristo, não apenas em nossas palavras, mas em como vivemos nossas vidas. Quando Jesus começou seu ministério, você sabe qual foi seu primeiro sermão? Mateus 4:17 diz: desde então, Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Essa mensagem de arrependimento ainda é necessária hoje. Qualquer bom filme sempre terá um herói e um vilão. Qualquer boa história sempre terá um momento de desgosto e depois a cura. Todo chamado bom sujeito sempre terá que enfrentar um cara mau. Mas o que acho interessante é que às vezes há uma diferença entre o que nós, como pessoas, chamamos de mal e o que Deus chama de mal. Se você visitasse a prisão mais perigosa do mundo e olhasse nos rostos dos homens que estavam no corredor da morte, você diria que estava olhando para o rosto do puro mal? E se você conhecesse um homem que nunca cometeu um crime, um cidadão cumpridor da lei, alguém que simplesmente pagava seus impostos e sempre tinha uma camisa passada, mas que blasfemava e zombava de Jesus Cristo e de qualquer cristão que encontrasse, esse seria o rosto do puro mal? Veja, se você perguntasse à pessoa média para fazer uma lista de pessoas más, a maioria colocaria pessoas como Adolf Hitler, Vlad, o Empalador ou Joseph Stalin nessa lista. Essas pessoas fizeram parte de algumas das maiores tragédias da história. Mas o que é interessante é que quase ninguém se colocaria na lista de pessoas más. Por quê? Bem, como humanos, frequentemente julgamos o mal simplesmente com base no crime. Embora muitos crimes sejam maus, quando se trata de Deus e do cristianismo, muitos de nós temos uma definição errada de mal. A Bíblia, na verdade, tem algo muito diferente a dizer. Ela diz que todos nós fizemos o mal e que ninguém é bom por conta própria. Romanos 3:11-18 diz: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não, nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas usam engano. Veneno de áspides está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura.
Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essas são palavras bastante duras. Embora seja difícil de engolir, essa passagem das Escrituras fala a verdade que todos precisamos ouvir. Em pontos de nossa vida, todos nós rejeitamos a Deus e fugimos dele. Todos nós fizemos o mal, e a Bíblia até nos adverte que nossos próprios corações são perversos. Um pastor ilustrou isso da seguinte maneira: vamos dizer que pegássemos os seus 5 piores pensamentos que você já teve e os colocássemos em uma grande tela. Em seguida, mostramos esses pensamentos aos seus amigos e familiares mais próximos. Eles provavelmente te chamariam de malvado. Você sairia correndo daquela sala envergonhado e profundamente embaraçado. Isso porque o que está naquela tela expõe seu coração perverso e malvado. É essencial para nós vivermos em obediência a Deus e rejeitar todo o mal, não importa quão pequeno percebamos o mal ser. Devemos ter um sistema de alerta espiritual, uma consciência que está em sintonia com os caminhos de Deus. A única maneira de obter o sistema de alerta espiritual correto em nossos corações é submeter-se a Jesus. Jesus foi o único que sempre seguiu seu sistema de alerta espiritual. Ele foi o único que nunca cometeu um ato maligno. Por causa disso, ele foi oferecido a Deus como um sacrifício. Ele muda nossos corações e nos dá um sistema de alerta espiritual correto.